Ok. Amém. Obrigada, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Liebe Schwester Clélia, 1 de João, 1. Johannes, capítulo 4, Kapitel 4, versículo 19, por favor. Vers 19. Pode ler. Lasset uns lieben, denn hat uns zuerst geliebt. Oh, glória. Então, nós estamos falando aqui de Jesus, nós estamos falando da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Wir sprechen von Jesus, wir sprechen von Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Que ele primeiro nos amou. Hat uns zuerst geliebt. No Evangelho de também João, nach dem Evangelium von Johannes, onde lá está primeiro Mateus, Marcos, Lucas e João do Evangelho. Es gibt die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Então lá vai estar escrito em João 1, und in Johannes 1 steht, que eu gosto muito desse versículo. und ich liebe diesen Vers. Jesus era o Verbo que se tornou carne e sangue. Ist das Wort, das Fleisch und Blut wurde. Porque aí começa todo o entendimento e a gente começa a entender por que o sentido de escrever toda a palavra. Und da fangen wir an zu verstehen, was der Sinn ist, dieses Wort zu schreiben. Então você pode imaginar por que Jesus era o Verbo. Und ihr könnt euch vorstellen, warum Jesus das Wort war. E Deus está me dizendo aqui que tem pessoas que não acreditam, que vão nos escutar na internet, que talvez estão aqui, que eles não acreditam 100% na Bíblia. Und es gibt immer Leute, die auch am Internet schauen und hören und sie glauben nicht 100% der Bibel. Talvez nem 10%. Nicht einmal 10%. Talvez eles pensem que nós somos fanáticos. Vielleicht denken sie, wir sind Fanatiker. Talvez eles pensam que o céu não vai ser alcançado como está escrito na palavra. Und vielleicht denken sie, man kommt in den Himmel nicht so, wie es im Wort geschrieben steht. Mas, se o Filho do Deus Altíssimo, aber wenn der Sohn des höchsten Gottes, porque está aqui escrito em 1 de João 4,19, ele nos amou primeiro. Und es steht, dass Gott uns zuerst geliebt hat. E quando você é um pai, quando você é uma mãe que ama, o que é que você faz pelo seu filho, pela tua mãe? Um bom filho, ele dá a vida pela mãe. Um bom filho, ele dá a vida pelo pai. Agora você imagine, você que é pai, você que é mãe, o que é que você faz pelos seus filhos? Was tut ein Vater oder eine Mutter, wenn sie die Kinder lieben? Was tun sie für die Kinder? Tudo que ela pode. Alles, was sie können. E tem algumas que até pecam. Und es gibt sogar solche, die sündigen. Que ela esconde os maus, as atitudes do seu filho por amor. Indem sie die Fehler ihrer Kinder verstecken, verbergen, aus Liebe. Ela pensa que isso, ela sabe que não é bom. Sie wissen zwar, es ist nicht gut, mas ela protege. Aber sie schützen die Kinder. Porque ela prefere carregar essa dor, talvez toda uma vida, até que Deus assim a toque para desabafar e conversar com alguém e ela ser livre desse pecado. Porque ela pecou junto com seu filho, por exemplo. Und sie tragen lieber diese Last der Sünde der Kinder, anstatt das Leben lang, anstatt dass sie zur Rede stellen. Amen. Por que ela faz isso? Und warum tun sie das? Isso pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser uma tia, pode ser uma madrinha, pode ser... É um parente que você ama. Nós estamos falando do amor humano, como faz para proteger alguém que ama. Also wir reden jetzt auch von Verwandten, Tanten, Onkeln, was immer, Verwandte, die jemanden schützen wollen. Com o seu amor. Mit ihrer Liebe. Porque Jesus não tem um amor assim. Aber Jesus hat nicht diese Liebe. Que ele protege os nossos pecados abafados. Abafado? Encobertos, que quer cobrir. Aha.
Ja, will unsere Sünden abdecken. Jesus, ele nos ama e ele pede que a gente se arrependa. Jesus liebt uns, aber fordert von uns, dass wir Buße tun. Porque o seu amor em nós assim cresce. Denn so wächst unsere Liebe für ihn. E o amor, se a gente se arrepende, a gente sente a presença de Deus, a gente sente o amor de Deus em nós. Wenn wir Buße tun, fühlen wir die Liebe Gottes in uns. E a prática, Und indem wir das üben, será outra prática. also dann, dann verhalten wir uns anders. Wir afastando-se do pecado. Indem wir uns von der Sünde trennen. E quando a gente não se arrepende, Und wenn wir Buße tun, então a gente está cheio de eu mesma, sind wir voll von ego. wenn wir nicht Buße tun, Ja. sind wir voll von uns selbst. E aí você não vai ver a glória de Deus. Und dann werden wir die Herrlichkeit Gottes nicht erleben. Você não vai dar um bom testemunho de Jesus. Wir geben kein gutes Zeugnis von Jesus. Mas Jesus, ele veio por amor. Aber Jesus ist gekommen aus Liebe. Por isso que Jesus não senta na mesa dos escarnecedores. Und darum setzt Jesus sich nicht an den Tisch der Betrug. Betrunken. Zum Der Beispiel. Betrunkene. Ja. E é preciso que nos arrependemos para poder sentir a grandeza do poder de Deus em nós e poder passar como uma bola de neve. Wir müssen wirklich Buße tun, damit wir die Gegenwart Gottes fühlen und in die Herrlichkeit Gottes kommen. Quando você está perto ou vai no culto, por exemplo, de um pastor muito abençoado, quando você recebe uma oração de alguém muito abençoado, o que é que acontece? Was passiert, wenn wir in einem Gottesdienst sind, der sehr gesegnet ist, oder wenn jemand für uns betet, der sehr gesegnet ist, was geschieht? Wir spüren die Herrlichkeit Gottes. Wir spüren die Herrlichkeit Gottes. Desculpa. Nós sentimos a presença de Deus. E é muito bom estar aqui, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Und es ist gut, hier zu sein, weil ich spüre die Gegenwart Gottes. Agora, quando você está perto de uma pessoa que é cheia de si mesma, o que é que acontece? Eu digo, ai meu Deus, me tira daqui, porque eu estou... Ai, é tanta energia negativa. Ai, Jesus, pelo amor de Deus, me tira daqui, parece que eu estou no inferno. Weil wenn wir neben jemandem sind, der voll von Sünde ist, dann werden wir auch beeinflusst und wir haben fast das Gefühl, die Hölle zu gehen. Eu tenho a impressão que eu estou perto do inferno, me queimando. Ich habe das Gefühl, ich sei in der Nähe der Hölle. E eu quero correr. Und ich will laufen. Eu quero correr dos gritos. Ich will weglaufen von Schreien. Eu quero correr das aflições, das maus palavras. Von schlechten Wörtern, ich will das alles wegfliehen. O homem e a mulher de Deus que vive no amor, ele já conhece o pensamento de um egocêntrico ou de uma pessoa que quer te testar em poucas palavras. Jemand, der nahe bei Gott ist, der merkt schon nach wenigen Worten, wenn jemand egoistisch ist oder schlechte Worte gibt. Ou quer te aproveitar de você. Oder dich ausnützen will. Então, em poucas palavras, in wenigen Worten, o Senhor diz, aí você já se sente mal, você diz assim, fühlt man sich bereits schlecht. Então você diz assim, eu não vou. Und dann sagt man, nein, ich gehe nicht. Eu não vou estar perto. Ich will nicht nahe von diesen Leuten Eu sein. não vou dar muita resposta. Ich will nicht viel antworten. Porque a essência, Denn das Wesen, que é o amor, das Liebe ist, não está nele, nem está nela. ist nicht in ihm. Porque Jesus nos ensina outra coisa. Denn Jesus lehrt uns etwas anderes. O amor é tão lindo, é tão precioso, o amor de Die Deus, ist so schön und so wertvoll, que quando você tem alguém que você realmente
sente a presença, o amor de Deus, você quer estar perto e nunca mais quer sair. Halleluja. Die Liebe ist so kostbar, dass wenn du das spürst bei jemandem, willst du in der Nähe von der Person sein und nicht weggehen. Talvez o mundo, a família não entende, mas é como se fosse um aroma suave que pega, que chama, que gruda. Vielleicht die Familie oder die Welt versteht das nicht, aber es ist wie ein Duft, der uns durchdringt. Isso eu estou falando do amor do pastor para a igreja. Und ich rede jetzt von der Liebe des Pastors für die Gemeinde. O pastor que está na essência do amor de Cristo Jesus. Então, ali se manifesta o poder da graça de Deus. Ja, Glória a Deus. der Pastor, der diese Liebe für die Gemeinde hat, da manifestiert sich die Gnade Gottes. Não é à toa que o amor é o maior dom. Die Liebe ist die größte Gabe. E agora me faz lembrar um rabino que esteve aqui, um pastor rabino bem abençoado, que a irmã Cleia me convidou aqui para o culto. Ja, und ich erinnere mich jetzt an einen Rabbiner, der da war. Ele deu grande testemunho que eu nunca mais esqueci. Hat ein Zeugnis gegeben, das ich nicht vergessen habe. E o testemunho dele é que lá nas religiões que ele não poderia pregar, e lá é outra religião. War in einem anderen Land und konnte nicht predigen, weil es war eine andere Religion. Eu não sei qual é o motivo que vieram para matá-lo. Und hatte Angreifer, die wollten ihn töten. E ele só ouviu de Jesus, ame ele, ame ele. Penso que foi assim, mas a única palavra que ele hörte disse. nur von Jesus, solle sie lieben. E ele falou, eu amo você. Und sagte einfach, ich liebe euch. E eu não sei porque que Deus, nesse amor, estou me arrepiando toda, transferiu, mostrou. Ich weiß nicht, was vermittelte mit diesen Worten. E eu não sei o que Deus, Jesus, o próprio amor, mostrou para esses bandidos, o que ele estava perto desse rabino que falou que amava os bandidos, que ele podia atuar, que ele estava amando. E ele falou, não, vamos embora, que esse daí a gente não pode tocar. Olha o que ele está falando, vamos embora, vamos embora. Die konnten ihn nicht angreifen und sind gegangen. E porque eu também tenho um testemunho do pastor da minha faculdade. Ich habe auch ein Zeugnis vom Pastor von meiner Fakultät. Eu também amo em Cristo Jesus, que é um grande homem de Deus, é um exemplo. Ist ein großer Mann Gottes. Eu também amo em Cristo Jesus. Und ich liebe ihn in Jesus Christus. Ich habe viel Respeito, ich habe viel gelernt. Eu tenho respeito e aprendi muito com ele. Obrigada. Ele também contou vários, ele já tem mais de 1, 2, 3 testemunhos e um dos livros que ele conta é que um bandido realmente queria matar ele e veio até a esquina. Es gab einen Bandit, der wollte ihn töten. Só que o bandido ele parou porque ele viu um homem branco do lado do apóstolo. Dieser Bandit hörte dann auf, weil sah einen weißen Mann neben diesem Mann Gottes. E ele correu desesperado. Und ist geflohen, verzweifelt. E ele está vivo até hoje. Und ist lebendig bis heute, der Mann Gottes. Então você sente a essência. Und da spürt man das Wesen. Que Jesus nos amou primeiro, por causa dele nós amamos. Und deshalb, weil Jesus uns zuerst geliebt hat, deshalb lieben wir auch. E porque Jesus, ele cuida dos seus pastores. Und Jesus achtet auf seine Pastoren. O importante é que Jesus é o Verbo. Aleluia, glória a Deus. Wichtig ist, Jesus ist das Wort. E o Verbo que se fez carne e sangue. Und das Wort, das Fleisch und Blut wurde. E por que era o Verbo? Und warum war das Wort? Porque Deus escolheu uma nação chamada Israel, os judeus, para que assim ele selecionasse o seu povo, seus profetas, para que escrevera e pagasse um grande preço
para que hoje pudéssemos ter a Bíblia Sagrada. Aleluia. Gott erwählte ein Volk, nämlich die Hebräer, die Juden, und lehrte sie mit Propheten und damit sie das Wort aufschrieben und gab sich selbst, jetzt weiter weiß ich nicht. E que assim ele estava preparando a vinda, seu caminho até a geração de Davi. Und so bereitete seinen Weg vor bis zur Generation von David. E aí se escreveu o Antigo Testamento. Und so ist das Alte Testament geschrieben worden. E agora Jesus vem e começa a se escrever o Novo Testamento com ele vivo. Dann kam Halleluja. Jesus, als Lebendiger, und dann wurde das Neue Testament geschrieben. Por isso que ele era o Verbo, Und darum war das Wort, que se fez carne e sangue. das Fleisch und Blut geworden ist. E como é que eu não vou crer na Bíblia? Und wie soll ich nicht an die Bibel glauben? Como é que eu não vou crer que Jesus é o Filho de Deus? Wie soll ich nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Amém? Amen. Mas o amor, mais do que um bem, um sentimento. Die Liebe ist mehr als einfach ein Gefühl. Nas Escrituras encontramos a garantia do amor de Deus e somos lembrados de que a prova do seu amor é ilimitado. Wir verstehen, dass die Liebe, der Beweis seiner Liebe unbegrenzt ist. Amém. E é que Cristo morreu por nós. Und dass Christus für uns gestorben ist. Você pode ver em Romanos de 8 a 1, por favor, irmã Cleia. Das lesen wir in Römer 8, Verse, was hast du gesagt? Römer 8, Vers 1. Also gibt es Verse, nicht 1, aber Entschuldigung, 8. 8. Capítulo 1. Não, 8, desculpa, 5, 5. capítulo 8. Versículo 8. 5, 8. Ja. Pode ler. Gott beweist aber seine Liebe gegen uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Amen. É forte, não? Ja. Irmão, pode ler em português, por favor? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, glória. Deus veio, ele se prontificou à cruz. Gott ist gekommen, hat sich am Kreuz kreuzigen lassen. Aí a terra e o mundo é mal, porque poderia ter sido morrido de outra forma, sim ou não? Hätte eigentlich auf eine andere Art sterben können. Mas Deus mostrou quão tão é a maldade do povo sem Cristo Jesus. Aber Gott wollte zeigen, wie groß die Schlechtigkeit der Menschen ist ohne Christus. Tem pessoas que estão aqui e falam assim para mim, dente por dente. Não, olho por olho, dente por dente. Und es gibt Leute, die sagen Zahn um Zahn, Auge um Auge. Você pode ver isso até mais rápido do que a Bíblia no filme de Noé. Und das sieht man sogar im Film von Noah. Você não vê ali amor, você vê brigas, intrigas para querer o que o outro tem. Und dort sieht man nicht Liebe, sondern Streit und Eifersucht und alles. Igual a guerra agora que nós estamos vivendo. Und genauso wie die Kriege, die wir hier erleben. Tomar terras porque se acha no direito, no poder de ter o melhor do outro país. Toma as terras, Stelle de Land. Ja, man stiehlt ein Land. Por pensar que é dono, por querer ter o melhor que o outro tem. O outro. Weil man denkt, man ist besser als die anderen. E ela quer o que o outro tem. Und man will haben, was die anderen haben. Então ele tenta matar, igual Acabe fez com as vinhas de Nabote. Und das ist so, wie
der Ahab das machte mit dem Weinberg von Naboth. Eu estou me arrependendo toda. Jesus está aqui, inspirada pela sua esposa Jezabel, a rainha má e perversa. Dem Rat der Inspiration von seiner Frau, der Isabel. Um conselho maldoso, venenoso, peçonhento, totalmente fora do amor de Deus. Einem schlechten Rat, der gar nicht der Bibel entsprach, der Liebe Gottes entsprach. Então, foi por causa das nossas atitudes tão perversas que há no mundo e até hoje, que Jesus foi então, levaram ele para a cruz e ele não se recusou em nenhum momento. Und wegen dieser Schlechtigkeit wurde Jesus ans Kreuz gebracht und hat sich keinen Moment geweigert. Porque, claro, todas as vezes que a gente vê o filme de Jesus antes de eu ser convertida, eu sempre fui convertida, mas não sendo cristã evangélica. Eu era de uma outra religião também cristã, mas eu não quero falar aqui o nome. Ja. Als ich noch nicht evangelische Christin war, habe ich den Film gesehen von Jesus. Eu via sempre os filmes de Jesus. Eu sempre fui cristã, mas de uma outra religião e não pratica tanto a prática da palavra. Vocês sabem, a maioria do mundo, a maioria é cristã, mas não tem a praticidade e o conhecimento da palavra. Also diese andere christliche Religion, die benutzte nicht so die Bibel und ja. Então, eu não conhecia muito a palavra, mas eu praticava os cursos e tudo que eles diziam. Eu era cristã, praticante de outra religião, que eu não posso servir a Deus nem fazer o que eu faço hoje se eu estivesse lá. Ja. Ich diente zwar im christlichen Sinne, aber ich kannte die Bibel nicht so gut. Und ja. Und ich könnte nichts machen heute, ich könnte nicht das Amt haben, das ich heute habe, wenn ich dort geblieben wäre. Penso que por isso que Deus me arrancou de lá. Und ich denke, dass Gott mich dort herausgeholt hat deswegen. Então, para a gente amar e conhecer a Cristo e seguir a Cristo, é preciso viver e conhecer a pessoa de Cristo. Aleluia. Und Jesus zu dienen, muss man die Person Jesu kennen. Se você decidir conhecer a Jesus, você vai se apaixonar e nunca mais voltar. Und wenn du dich Glória a Deus. Jesus zu kennen, wirst du sagen, Pastor, ich werde nie mehr aufhören. Amém. Amém. Então, Jesus é esse Espírito vivo. Jesus ist dieser lebendige Geist. Então, é claro que Jesus, ele veio, e eu diria que era melhor que não morresse de uma forma tão trágica, tão dolorosa. Es ist schade oder es ist was? Schade. Es ist schlimm, dass auf eine so schreckliche Art gestorben ist. Mas é uma arte que mostra a maldade do ser humano e o amor de Deus. Aber es ist etwas, das zeigt die Schlechtigkeit der Menschheit und die große Liebe Gottes. Por quê? Warum? Porque Deus poderia ali murmurar, Weil Gott hätte ihm zuflüstern können. Deus poderia condenar muitos que estavam ali. Gott hätte viele verurteilen können. Deus poderia apontar, Hätte sabe? zeigen können. Você foi curado, você foi curado, Aleluia. você recebeu milagre, você viu o morto ressuscitar. Und hätte sagen können, du bist geheilt worden, du hast wieder Auferweckungen erlebt, du hast das und das erlebt. Mas ele não fez, Aber hat es nicht getan. porque ele é um filho obediente, é o Deus na pessoa do filho que veio em forma Aleluia. do filho. Und hat es nicht getan, weil ist in Form des Sohnes gekommen, Ele sendo o próprio Deus. obwohl selbst Gott war. Porque Deus nos trouxe aqui na terra para multiplicar o seu espírito. Und hat uns hier auf die Erde gebracht, damit wir seinen Geist verbreiten. Lembre-se que ele veio, ele era
Aí ele veio à terra na pessoa do Filho, aí ficou 3, o Espírito Santo. Aqui é a terra da multiplicação. Und hier auf der Erde ist die Vermehrung auch gekommen mit dem Heiligen Geist. Amen. Então Deus, ele poderia recusar a cruz. Gott hätte das Kreuz ablehnen können. Ele poderia dizer, apontar o ladrão, ele poderia ter dito a Pôncio Pilatos que ele era o rei, mas ele não falou. Hätte Pontius Pilatus auch sagen können, ich bin der König. Porque ele perguntou. Weil dieser hat gefragt. E ele disse, não sou eu que digo, quem diz é você. Und er hat geantwortet, ich sage das nicht, du hast es jetzt gesagt. O meu reino não é deste mundo. Und mein Reich ist nicht von dieser Welt. Quase dizendo, o meu mundo não luta com as armas que vocês lutam. Um zu sagen, meine Welt kämpft nicht mit den Waffen, mit denen ihr kämpft. Não luta com a perversidade que vocês lutam. Meine Welt kämpft nicht mit der Perversität, wie ihr kämpft. Nós somos do céu, nós somos amor. Aleluia! Wir sind vom Himmel und wir sind Liebe. E por isso que Jesus não abriu a boca para dar falar um tom para desagradar a nenhum, apontou a ninguém. Und deshalb hat Jesus nicht ein Wort gesprochen, irgendjemand anzuklagen. Por amor, aus Liebe. Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Und hat uns zuerst geliebt. Deus é bom. Gott ist gut. Deus é bom. Gott ist gut. O importa é que a gente se arrependa. Wichtig ist, dass wir Buße tun. E que a gente reconheça que a gente precisa de Deus. Und dass wir anerkennen, dass wir Gott brauchen. Tem gente aí muito sofrido, muito doloroso, que só falar em não querer reconhecer Deus vai dizer, Ele nunca me deu nada. E tem muita gente triste, und es gibt Leute, die traurig sind, que se você for evangelizar para ela, por exemplo, und wenn man ihnen die gute Botschaft bringt, então você vai falar de Jesus, und von Jesus redet, ela vai falar, o que eu tenho a ver com isso? Ele nunca me deu nada. und dann werden sie sagen, hat mir nie etwas gegeben. Quer dizer que a vida dela não tem valor? Und bedeutet das, dass ihr Leben keinen Sinn hat? Apesar que a Bíblia diz que se não reconhecer Jesus é filho do maligno. Verdade. Und trotzdem, dass die Bibel sagt, wer Jesus nicht anerkennt, ist Sohn des Bösen. Então a gente tem que ter sabedoria em evangelizar esse tipo de pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, aqui veja, prove os falsos profetas, também prove as ovelhas que você quer evangelizar. Eita, Ja, also wir sollen die falschen Propheten erkennen und wir sollen auch erkennen, welche Schafe wir evangelisieren sollen. Porque tem pessoas que elas não querem se converter, elas querem atrapalhar. Ela tem o espírito de atrapalhação e se esconde numa capa de Es crente. gibt Menschen, die wollen eigentlich jemanden Zerstört. durcheinander machen, Die Gemeinde durcheinander. die Gemeinde durcheinander machen und wollen nur stören und Die Krönte, die Gläubigen hatten gar nicht viel. ja, Sie versteckt nur. ja, sie verstecken es. Ja. Sie wollen nicht glauben. Ja. Então é filho do maligno. Und darum sind sie Kinder des Bösen. E eu sinto muito. Não digo eu, diz a minha palavra. Diz a palavra de Deus, não é minha não. Mas eu amo tanto que já faz parte do meu corpo, da minha mente, do meu intelecto. Glória a Deus por isso. Also ich habe gesagt, das ist meine Worte, aber Entschuldigung Gott, das ist nicht mein Wort, das ist deine Worte. Aber ich liebe es so sehr, dass ich so meine Gehirn stehe, mein Herz stehe, meine Fleisch stehe, das ist Gottes Wort. Ja, das ist mein Leben. Ich danke Gott dafür. Ja. Für diese große Verheißung, diese große Liebe, die er uns gegeben hat. Und die, Clélia, se você falar em português, eu vou me tocar. Então eu estou falando em alemão. Ah, Jesus. Agora eu não sei mais voltar. Vamos lá. Em João 4, versículo 9.
in Johannes 4, Vers 9. Ao 10. Johannes 4, 9 bis 10. Entschuldigung, erst Johannes, die gleiche Ah, Johannes. er steht noch. Perdão. Okay. Entschuldigung. Mas então eu vou ler primeiro. Ja. Até a irmã Clélia achar. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Antes de eu ser pastor, eu já evangelizei uma pessoa que ele disse assim: ai meu Deus, eu não quero crer nesse Deus não, que Deus é esse que dá o seu próprio filho para os outros matar. Eu ainda tenho que encontrar com ele outra vez, né, claro, para poder explicar para ele. É por amor, é amor de Deus, é amor do Pai pelo Filho, não é o nosso amor. O nosso amor a gente esconde o filho para não morrer. Ich habe schon jemand einmal evangelisiert, bevor ich Pastorin war, und da sagte die Person, nein, ich will nicht an so einen Gott glauben, der seinen Sohn dahin gibt, dass die Leute ihn töten. Das will ich nicht. Aber das ist eben die göttliche Liebe und nicht die Liebe der Menschen, die die Söhne lieber schützen wollen. Amém? Amen. Glória a Deus, ainda tenho que encontrar com esse para poder, então, mandar os vídeos, os áudios do amor de Deus hoje. Talvez eu vou ver se eu encontro ele aí nas redes sociais. Para entender que é pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que nós somos salvos e a porta para ir para o céu. Porque Deus não quer intriga no céu, Deus quer amor. Aleluia. Gott will Liebe. Ich habe nur den 9 gelesen, muss ich auch 10 lesen? Bitte schön. Ja. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como o propiciatório pelo nosso pecado. Então, você pode dizer que ama o seu Deus, o Deus falso, né? Porque a Bíblia está dizendo que não foi você que amou a Deus. A gente não ama a Deus, a gente não ama ninguém. A gente ama com os nossos próprios interesses. Isso se chama o amor, o fruto. O amor, o fruto. Mas estamos explicando hoje o amor de Deus, o amor, a essência, o amor, o ágape, o amor, o dom perfeito. Wir erklären heute die göttliche Liebe, die Agape-Liebe, die perfekte Liebe. Não é Das wir selber, wir können nicht lieben. Deus nos deu a todos um fruto, o amor, como fruto. Gott hat uns die Liebe wie eine Frucht gegeben. Você ama o seu esposo, você ama seu filho, você ama sua vizinha, Seinen sua irmã. Ehemann, seinen Sohn oder Tochter oder Nachbarin. É um amor diferente, não é? Das ist eine andere Liebe. Se a outra não está de acordo com você, você não ama mais sua amiga. Wenn man nicht einverstanden ist mit der Freundin, dann liebt man sie nicht mehr. Não, morgen se deveria de corpo auf die Straße. Não, ela vai passando nas ruas. Sie wird auf die andere Straßenseite gehen. Und Se ela não está entendendo. wenn sie nichts versteht, Also, o presidente quer a terra de outra terra porque acha que é dele e ele quer também. Esse é o amor humano. ja, das ist die menschliche Liebe. Esse é o fruto do amor, infelizmente. Das ist nur eine Frucht. É limitado. Sie ist begrenzt. Agora, o amor de Deus não. Aber die Liebe Gottes nicht. É por isso que Deus deu o seu Filho para que ele fosse a porta, né? A cruz, quando a gente vê a cruz, Darum gab Gott seinen Sohn, dass am Kreuz wie eine Türe würde para o céu, für den Himmel, in den Himmel hinein. é só no amor de Cristo Jesus. Nur die Halleluja. Liebe Christi hat das gebracht. E antes de eu virar crente de verdade, Und bevor ich wirklich Christin wurde,
Jesus me chamou, ele me amou primeiro, então assim, ele apareceu para mim. Hat Jesus mich berufen und ist mir erschienen. Ele apareceu para mim. Ist mir erschienen. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Louvado Und seja mein Deus, Leben aleluia. war ganz verändert von da an. Eu ouvi e senti Jesus no mesmo dia. Ich habe Jesus gehört, gesehen und gespürt am gleichen Tag. No caso, senti diferente de todas as outras vezes. Und ich habe es ganz anders gespürt als vorher. Porque desde quando eu via o filme de Jesus, a cruz, como eu morria de dor no meu coração. Und als ich so den Jesus-Film sah und ihn sah, wie er gekreuzigt wurde, da hatte ich Schmerzen in der Brust. Es tat mir leid. Eu não entendia como que a humanidade poderia fazer isso com um santo. Und ich verstand nicht, wie man so etwas mit einem Heiligen tun kann. Mas isso não me afastava do seu amor, eu corria mais para ele. Aber das trennte mich nicht von seiner Liebe. Ich versuchte, mich ihm zu nähern. Sempre mais. Immer mehr. Não é como o outro que diz, eu não quero esse Deus não, que mandou o seu filho. Aber nicht wie diese andere, wo sagte, nein, ich will nicht so einen Gott. Que mandou o seu filho para morrer por uma nação, um monte de pecador. Não, meu filho, não. Ich will nicht so einen Gott, der seinen Sohn zum Kreuz schickt. Ja. Eu não dou meu filho, não. Nein, ich gebe meinen Sohn nicht. Você tá doida? Adorar um Deus desse? Que Deus é esse? Ele falou assim pra mim. Jesus. Mas então, quando Jesus pôde me encontrar, Aber als Jesus mir begegnete, foi um sentir diferente. fühlte ich etwas anderes. Porque ele disse, vai numa igreja. Er sagte, geh in eine Gemeinde. Uma igreja de porta aberta. Eine Gemeinde mit offenen Türen. Eu quero falar com você hoje. Ich will heute mit dir reden. E olha que não tinha muita gente, mais do que talvez mais 2 pessoas a mais do que está aqui hoje. Es war nur eine kleine Gemeinde, 2, 3 Leute mehr als hier. Mas era assim, era missionários que vinham aqui pregar e estava pregando. Ele não tinha igreja aqui, ele não era daqui. Und es waren Missionare, die gekommen waren und sie hatten keine Gemeinde. E isso era em 2005, em outubro de 2005, foi mais ou menos em Wollishofen, essa igreja. Es war ungefähr in Wollishofen 2005. E interessante que eu já tinha conhecido o Peter, Und ich hatte Peter schon kennengelernt, o meu esposo. meinen Ehemann. Só que eu conhecia ele um mês antes, 17 de setembro de 2005. Einen Monat früher hatte ich ihn kennengelernt. E no meio de outubro, que eu não me lembro nem a data, Jesus apareceu para mim e disse, procura uma igreja de porta aberta que eu quero falar com você hoje. Und er sagte mir, suche diese Gemeinde, offene Türen, weil ich will heute mit dir reden. Só que ele já sabia que um missionário já encontrou comigo na rua e já tinha me chamado para ir para esse culto hoje à noite, por exemplo. Und er wusste, er hatte bereits einen Missionar geschickt, der mich eingeladen hat an diesen Gottesdienst. Por quê? Porque ele não queria que eu desistisse de ir. Ele queria que eu recebesse o convite e eu fora. E eu fui. Und Jesus wollte, dass ich das ablehnen würde. Er wollte nicht, dass ich das ablehnen würde, sondern er hat es bestätigt, ich solle gehen. E que ele queria falar comigo. Eu ia ter um encontro com ele ali de novo. Und dort hatte ich nochmals eine Begegnung mit ihm. E é tudo diferente. Das war ganz anders. O Espírito Santo que soprou na minha vida. Und Aleluia. der Heilige Geist, der weht, hat in mein Leben geweht. Você sabe que um defeito do pé que eu vim ver depois de um acidente de bicicleta, com 13 anos de casada. Ein Pet, wir sind alles Fälle und wir haben Probleme, defeito, passt nicht, das combina nicht. Para mim estava tudo bem. Eu só vi ver o defeito do Peter depois de 13 anos de casada. Ich habe, also die Fehler, alle haben wir Fehler, aber die Fehler von Peter habe ich erst nach 13 Jahren bemerkt.
depois do acidente de bicicleta, porque eu ainda estava no sono espiritual. 13 anos depois do primeiro sopro. Só vivendo em Deus, tá? Nachdem ich einen Unfall gehabt habe, erst dann habe ich gemerkt. Ja. Depois do acidente de bicicleta. Ja. Aí é que eu acordei. Antes eu dizia assim, ai Deus, eu não quero não seguir essa carreira. Ai Deus, eu não vou não, porque o Senhor me deu esse marido e ele não quer que eu vá, eu não vou. Eu dizia assim, antes, fora de um fall, ele dizia assim, ai não, vamos parar com esse negócio de igreja, vamos parar com esse negócio de ficar na igreja. Sagte einfach, ja, wir gehen nicht. Vamos parar com esse negócio, não vai dar certo. Aí eu dizia, tá certo, foi Deus que me deu você mesmo, então tá bom. Und ich habe einfach gehorcht, stimmt das? Ja, also. Eu dizia assim, depois ele disse, tá gravando, Clélia, ele dizia assim, não vou mais não, vamos parar com isso. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho, eu tenho uma firma, isso e aquilo. Aí eu dizia, talvez, vamos, eu só vou dessa vez, vou pensar, vou orar a Deus. Mas eu dizia sempre, Deus, se Ele quer parar, eu vou parar, porque o Senhor foi quem me deu ele, né? Ja, also der Herr hat mir meinen Mann gegeben und ich habe einfach gemacht, was der Mann gesagt hat. Eu estava no sono do Espírito ainda, do primeiro sopro. Ich war in einem Traum. Não, eu estava no sonho de Deus, eu estava no sopro que tudo para mim estava bom. Ich dachte, alles ist gut. Porque eu estava no sopro de Deus, eu não fazia questão de nada, não brigava por nada. Até hoje não, mas antes ainda estava pior. Vorher war ich einfach, ich machte alles, was zu machen war. E até se ele quisesse colocar eu não ir para a igreja mais, eu tinha que orar a Deus e talvez ia contestar, mas eu dizia, vou pensar. Deus, olha, o Senhor me deu, eu vou desistir. Dizia Deus. Aí depois do sopro, eu digo, olha, depois da queda, 13 anos, nach diesem Unfall, eu disse assim, agora eu não vou deixar Deus não. Ou você vem ou você sai, porque Deus me abriu os olhos. Gott hat mir durch diesen Unfall die Augen geöffnet und ich habe gesagt, ich gehe und ich werde nicht mehr aufhören zu gehen. Então eu disse, teve algumas situações que eu disse assim, agora eu tô vendo que está falando essas coisas no pé. Agora, ou você vem comigo para a igreja, entweder du kommst mit mir in die Gemeinde, ou então você não vem, mas eu vou. Oder nicht, aber ich gehe. Ninguém me para mais. Niemand hält mich jetzt auf. Esse acidente me tirou do sono profundo. Dieser Unfall hat mich aus einem tiefen Schlaf aufgeweckt. Eu acordei. Glória a Deus. E aí depois de sair desse sono profundo e ter um acidente, isso e aquilo, depois eu fui para o Brasil fazer uma cirurgia, que eu tive muitos problemas de saúde depois das cirurgias. Und ich ging nach Brasilien, ich hatte eine Operation, hatte viele Probleme nach dieser Operation. E depois mais outro problema depois dessa cirurgia. Und andere Probleme noch, Gesundheitsprobleme. Então eu fui para o Brasil, agora no tempo do Covid, né? Und in der Zeit von Covid war ich auch dort. Então lá eu estou, Deus, como é que eu vou curar se eu estou precisando de cura da cabeça para o pé? Agora eu preciso de uma cura. Und ich sagte, ich brauche eine Heilung. Eu preciso de cura nisso. Ich brauche Heilung in dem und dem. E agora, um exame que eu recebi, que eu estava com diabetes, repreendido em nome de Jesus. Und ich hatte sogar Diabetes. Descobri, supostamente minha irmã disse, isso é falso, esse exame. Eu digo, bem, mas está aqui no exame que eu stand, ich habe Diabetes. Da noite para o dia, banho com diabo é sujo. Von heute auf morgen. Em férias. In den Ferien. Eu já sabia que eu tomei alguma coisa aí, não vou dizer aonde, que tentaram me envenenar, que me deu um pouquinho de problema, muitos problemas, mas eu sabia também que Jesus é o Deus que cura. Aleluia. Jemand hatte mir auch etwas zu essen gegeben, ich weiß nicht, was darin war, aber ich glaubte an einen Gott, der heilt. Porque em Marcos 16:15, se crê em mim, tomar alguma coisa mortífera, nada com vós passará. Und es steht in Markus irgendwie, wenn man etwas Tödliches einnimmt, wird es uns nicht, es wird nichts machen. Eu sentia algumas coisas ruins. Spürte ein paar schlechte Dinge. Mas eu orei a Deus, o Senhor é o Deus da cura.
und ich habe gebetet und Gott hat geheilt. E agora já as férias estão terminando, eu tenho que voltar. Und jetzt waren die Ferien vorbei und ich sollte zurückkommen. Então eu estava louvando a Deus, preparando o jantar, Und ich lobte Gott und machte das Essen lá na praia, lá no Brasil. dort in Brasilien. Então veio o sopro do Espírito Santo de novo naquela janela. Und da kam der Wind des Heiligen Geistes durch dieses Fenster. E ele me pegou, me rodou e eu teve que encostar assim na parede para não cair, Und ich desmaiar. musste mich an die Mauer legen, damit ich nicht umfiel. E chegando aqui, eu fui no médico. Jesus disse assim: na quarta-feira vai jejuar. Und ich ging zum Arzt und der Herr sagte mir, am Mittwoch. Mittwoch Fasten. sollst du fasten. E eu tinha médico na sexta. Und ich hatte Freitag diesen Arzttermin. O que aconteceu? Und was ist geschehen? Ele fez o teste e disse: você nunca teve diabetes. Und er machte den Warte, Test ja, und sagte, du hast nicht Diabetes gehabt. Mas eu mostrei a ele o diabetes que deu lá no Brasil. Und ich zeigte diesen Test von Brasilien. Ele disse: Er você sagte, nein. nunca teve diabetes. Und er hat gesagt, nein, du hast nie Diabetes gehabt. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é o Deus que cura. Aleluia! Gott der Heil. Deus é o Deus de amor. Aleluia! Gott Glória a ist der Deus. Gott der Liebe. E Deus chamou primeiro. Und Gott hat uns zuerst geliebt. E Deus quer a gente curado da cabeça ao pé. Und Gott will uns heilen vom Kopf bis zum Fuß. Claro que a gente precisa de um tempo para que a obra e o Espírito Santo operem milagre em nós. Meu Deus, é Und verdade. Gott braucht eine gewisse Zeit, damit die Heilung des Heiligen Geistes wirksam wird. E a melhor coisa é a gente tentar entender que é assim porque é assim. Wir müssen versuchen zu verstehen, Que as situações da nossa vida não é como a gente quer, mas é por ser assim, a gente não pode murmurar e a gente tem que adorar a Deus. unsere Situationen müssen wir verstehen und müssen sie akzeptieren und Gott anbeten. Porque hoje Deus precisa sempre de um testemunho. E esse testemunho vai ser um bom e um mau. Und Gott braucht immer ein Zeugnis und es kann ein gutes Zeugnis sein oder ein schlechtes. Ou os dois. Oder beides. Porque o mal, ele pode transformar no bem. E o bem, ele pode transformar ainda no bem ou também no mal. Vai depender da prova que vem sobre nós. O que a gente não tem que fazer é murmurar. Und wir sollen einfach nicht murren, Ja. Que isso desagrada a Deus. weil das gefällt Gott nicht. Amém. Amen. Deus é fiel. Gott ist Gente, eu fiz aqui um texto, mas não estou seguindo o texto, estou seguindo a Bíblia. Aleluia. Ich folge der Bibel, ich habe einen Text vorbereitet, aber ich wende ihn nicht an. Então vamos lá, irmã Clélia, deixa eu ver se está certo aqui, eu já estou terminando. Mas o amor de Deus não pretende simplesmente nos fazer sentir bem, mas especialmente nos motivar a seguir os passos da bondade de Deus. Aleluia. Und die Liebe Gottes ist nicht da, damit wir uns einfach gut fühlen, sondern damit wir den Weg Gottes gehen lernen. Spüre a bondade de Deus. Und die Güte Gottes spüren lernen. Esse é o caminho do amor. Und das ist der Weg der Liebe. E quando você vive no caminho do amor, você sai falando, fantasiando, contando amor. Und wenn wir auf diesen Weg gehen, dann reden wir von der Liebe und stellen uns vor, etwas, was mit Liebe zu tun hat. Porque o amor, às vezes, exige situações práticas e desconfortáveis. Und die Liebe lässt manchmal unangenehme und komplizierte Situationen zu. Você quer ver na vida prática? Im praktischen Leben. Exemplo. Zum Beispiel. Liebe Clélia, posso usar o seu exemplo? Ja, kannst du das Beispiel von mir nehmen? Você não nasceu assim, Ich bin nicht so geboren, mas você ficou assim. aber ich bin so durch einen Unfall geworden.
e você não conhecia Deus tanto como hoje. Sim? Und damals kannte ich Gott nicht so wie heute. Kennst du nicht? Naja, ja. Então, é por esse motivo que Deus permitia que tu ficasse assim, porque Deus queria você na presença dele. Fora dessa situação, talvez era impossível. Ja, und Para ti e sua família. ja, Gott hat zugelassen, dass das geschieht, damit ich auf den Weg von Gott komme. Ja, É possível? ja, das ist möglich. Porque ele ama você. Weil hat mich zuerst geliebt. E ele tem para todos uns caminhos diferentes. Aleluia. Und führt jeden einen anderen Weg. E eu tenho certeza que através da sua vida, aqueles que não foram, vai chegar ainda. Eu creio. Und ich bin sicher, dass das, was noch nicht. Na sua família, quem não conhece a Deus, vai conhecer ainda através da sua vida. Ja, und die noch nicht Jesus kennen in meiner Familie, die werden ihn kennenlernen durch mein Leben. Porque você antes não amava a Deus porque não conhecia. Mas agora você conhece a Deus, você ama mais. Ja. Oh, Glória. Amen. Amen. Weil ich jetzt Gott mehr liebe als damals. Ja. Aleluia. Porque agora você conhece a Deus. Weil ich jetzt Gott kenne. Então você entende o trabalhar de Deus? Aleluia. Du kennst die Arbeit Gottes Antes você não amava a Deus e era perfeita. und vorher hast du Gott nicht gekannt, aber du warst Perfeita é a figura, a pessoa. vollkommen, ja. Hoje você é perfeita para Jesus, mais linda ainda. Ja. Aleluia. Jesus noch perfekt. E ele tem a forma dele de trabalhar. Und du, Ele tem a forma dele de trabalhar. Essa hat eine Art zu arbeiten, é a forma de pagar um preço, und de das uma ist forma, eine Art, einen Preis zu zahlen, de uma forma desconfortável, mas assim você conheceu o amor de Deus. auf eine unangenehme Art, aber so hast du Gott kennengelernt. Amen. E ainda muita gente salvar Und Halleluja. viele werden errettet werden através da sua vida. durch dein Leben. Se não foi ontem, vai começar a partir de hoje, diz o Senhor. Porque você aprendeu a amá-lo. Aber du hast gelernt, ihn zu lieben. Mais do que você. Aleluia. Mehr als du selbst. Mehr als dich selbst, ja. Você deixa tudo para servir a Deus. Du lässt alles, um Gott zu lieben. Und Gott liebe dich so sehr. Das sagt nicht ich, das sagt er jetzt. Ja, das sagt Gott. Amen. Und er werde dir deine Wünsche erfüllen. Amen. Ele tem visto o que você tem pedido e diz ele, através dessa palavra maravilhosa, que ele está fazendo. Amen. Creia tão somente. Assim diz o Senhor. Aleluia. Ele te ama e nós também. Amém. Obrigado por fazer parte, por estar conosco, Amen. por ser uma tradutora maravilhosa, tanto em português como em inglês. Português com alemão, português com inglês. Deus vai te capacitar e será um prazer enorme eu poder viajar com você ainda para testemunhar e precisar dar testemunhos em vários idiomas, porque Deus ainda vai abrir o entendimento. Porque esse é o Deus que faz. Ele não vê a idade, ele não vê a nação, ele não vê raça. Ele tem a forma dele especial de trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Basta que a gente adore em espírito e em verdade, diz o Senhor. Amen. Oh, glória. Amém? Obrigado. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. A bondade do Senhor é boa. És fiel em todo tempo.